Suicídios. Lições Bíblicas. Jovens. A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos para mais uma pré-aula, uma aula preparatória da Escola Dominical no terceiro trimestre de 2025. Eu sou o presbítero Denis Pereira e vamos juntos preparar, ajudar os professores na preparação de mais uma aula da Escola Dominical, lição 9 na classe de jovens, Filhos de Deus e Descendência de Abraão. Falamos direto do estúdio ADCast da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Piracicaba, campo presidido pelo pastor Irineu Lima Pereira, e a coordenação geral deste trabalho é do pastor Neusley Moura. Tenho o prazer de ter aqui na minha mesa dois amigos, dois companheiros de ministério. À minha frente está o pastor Dionísio. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Denis, irmão cooperador Rafael, a paz do Senhor, meus irmãos. Uma honra estar mais uma vez com os irmãos aqui, aprendendo da palavra do Senhor. Muito bom, cooperador Rafael, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Denis, pastor Jonatas, a todos que nos acompanham. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, né? Essa responsabilidade de falarmos da palavra do Senhor. E é um prazer enorme estar aqui entre os irmãos. Muito bom. Nós vamos falar na lição 9 com o tema Filhos de Deus e Descendência de Abraão, mas eu quero também, antes, lembrar a todos a importância de interagir com o canal e mostrar ao YouTube, a plataforma, que esse conteúdo é relevante para ele divulgar para mais pessoas, tá? Então, pega o link deste canal, compartilha. Aqui nós temos as pré-aulas para as classes de adultos também, cursos, pregações, muito conteúdo abençoado por aqui. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste, deixe aí as suas sugestões, compartilha com todo o departamento de EBD da sua igreja, do seu campo. Mais de 60%, 70% dos vídeos assistidos no YouTube são através de links compartilhados no WhatsApp. Então, faça essa parte, nos ajude a chegar mais longe, a ajudar mais pessoas com este conteúdo também. Lição 9, na classe dos jovens, com o título Filhos de Deus e Descendência de Abraão. Você sabe que cada aula é uma sequência da outra. São 3 meses de um curso completo aqui de ensino da palavra de Deus. Então é muito importante você assistir às aulas anteriores também, porque uma vai dando sequência à outra. Filhos de Deus e descendência de Abraão. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque, Gálatas 4:28. O resumo da lição diz: pela fé em Jesus Cristo, somos filhos de Deus e descendência de Abraão. Pastor Dionísio, lendo os objetivos aqui da nossa aula. Temos 3 objetivos. O primeiro dele é explicar o argumento que Paulo utilizou para mostrar aos Gálatas a diferença entre ser escravo e ser livre. O segundo é compreender as diferenças entre ser filho da escrava e da livre. E o terceiro objetivo é mostrar a solução encontrada para o filho da escrava. Olha só, aqui na orientação pedagógica tem um quadro interessante aqui, não é? Como filhos de Adão e como filhos de Deus. Como filhos de Adão, escravos, ruína, pecado, morte, separação de Deus, desobediência, punição, lei. Como filhos de Deus, livres em Cristo, salvação, justiça, vida eterna, relacionamento com Deus, obediência, libertação, graça. Muito bom. Vamos aqui ao nosso texto bíblico em classe, que está em Gálatas capítulo 4, dos versículos 21 ao 26. Versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei,
não ouvi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria, porque esses são os 2 concertos, um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Nós vamos, então, dar sequência nesta aula sobre esta questão entre ser filhos ou ser escravos. Eu disse aqui na outra aula que tem muito filho vivendo como escravo, porque a falta, interessante algo que eu escutei hoje, pastor Dionísio, que a Bíblia, o diabo, ele não tem o poder de destruir um crente genuíno, porque nós estamos guardados em Cristo, maior é o que está em nós. Né? Agora, a Bíblia diz que o que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. Isso é muito interessante, porque a falta de conhecimento leva muito filho e herdeiro, como estudamos na lição anterior, a ver como escravo. A lição desta semana é a respeito da história apresentada por Paulo sobre Ismael e Isaque, os 2 filhos de Abraão. Fala da escravidão e da liberdade, onde os 2 filhos aqui, eles vão representar a questão da escravidão, que é perca de, eu anotei aqui, ó, liberdade e identidade, que são 2 fatores fundamentais que os jovens estão sendo muito atacados hoje, principalmente na questão da identidade. E os gálatas deveriam compreender que a liberdade que receberam em Jesus, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, não é? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, esta liberdade em Jesus estava sendo colocada em risco, de novo eu anotei aqui, por conta da decisão deles de se sujeitarem aos ensinos dos judaizantes. Nós falamos na outra aula sobre maturidade. Maturidade é poder de escolha. Maturidade é a consciência de fazer as escolhas corretas de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o mundo, não de acordo com alguns que se parecem bem intencionados. E maturidade, ela também produz essa liberdade. Veja que os gálatas, eles estavam por sua própria decisão saindo do caminho, se desviando do caminho. Então, o jovem precisa ter maturidade na fé para fazer as boas escolhas e para não se deixar levar. Porque assim, ó, nós vivemos um tempo em que é a síndrome do jardim do Éden, sempre culpar o outro. Né? Sempre culpar o outro. Então, eu costumo dizer na pregação que se você quiser encontrar culpados para você sair da igreja, dentro da igreja você vai encontrar um monte. Mas só um é necessário para você ficar, que é Cristo. Acabou. Quem fica por causa de Cristo não sai por causa de ninguém. Não é? Então, só que nesse cenário onde a gente vive essa síndrome de Adão, de sempre querer culpar o outro, sempre querer culpar o outro, a maturidade cristã faz a gente assumir o controle da nossa própria vida espiritual, para não se deixar levar, porque essa decisão é minha, ela é nossa. Deus ele entrega na nossa mão essa condição. Se você está sendo levado por ventos de doutrina, por conversinhas, por bajuladores, por enganadores, a responsabilidade é sua. Porque a palavra de Deus está na sua mão. Nós estamos em uma igreja séria, nós temos 2 cultos de ensino. 2. Qualquer outra igreja que tenha algo parecido derivou da nossa. Essa é a grande verdade. Não é, irmão, não tem jeito. Qualquer outra igreja que tenha algo parecido derivou da nossa. Uhum. Então, na semana, você tem 2 cultos específicos de ensino da palavra. Então, o jovem que se deixa levar por qualquer vento de doutrina que aparece, porque hoje estão querendo inventar a roda teológica,
estão querendo ensinar, reensinar, reconstruir, não é? E desconstruir o que foi construído, mas a responsabilidade é nossa. Os jovens precisam entender isso. Você precisa ser responsável pela sua vida espiritual. Que eu acho que é isso que Paulo está fazendo com os Gálatas, né? Dando um sacode neles para dizer, escuta, e aí? Vocês vão... O que está acontecendo? Muito bem. Vamos aqui para o primeiro tópico. O que a lei diz? Primeiro tópico, né? O que a lei diz. Subtópico de número 1, Paulo se vale da história, né? Que nem o pastor Denis acabou de dizer, Paulo ele vai dar um chacoalhão, ele vai chamar a atenção dos Gálatas, e isso nós encontramos no texto bíblico ao qual nós lemos em Gálatas capítulo 4, versículo 21. Paulo vai fazer um questionamento, né? Paulo vai chamar a atenção dos Gálatas, dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Então Paulo, né, ele se faz valer da história, nós lemos aqui na nossa revista, ele começa com a seguinte pergunta: já que vocês querem viver debaixo da lei, ao menos vejam o que ela diz. Então ele compartilha a história dos 2 filhos de Abraão. Nós sabemos que Abraão tem um filho com a sua escrava Agar, nós vamos ver no decorrer dessa lição, né? O porquê disso, todo esse arranjo, né, acontece. E também Abraão tem um outro filho, né? O filho da promessa, que é Isaac, pastor Jonas, né? Ao qual ele tem ali com a sua esposa Sara. E nós entendemos aqui desse tópico que nós podemos frisar aqui e olharmos o que diz a revista, no tocante à origem social, um era escravo e o outro livre, pois a mãe de Ismael era uma serva de Sara, ao passo que Isaac era filho da esposa de Abraão, uma mulher livre. Então nós temos duas palavras, né? Nós temos aqui duas classificações que Paulo nos traz, que é a escravidão e a liberdade, né? Paulo fala, vocês querem viver debaixo da escravidão ou vocês querem a liberdade de filho, né? Vocês querem viver debaixo da escravidão, vivendo uma vida de idolatria, ou vocês querem receber a descendência, filho da promessa, ou vocês querem receber a herança, né? Vocês querem viver uma vida voltada aos rudimentos antigos da lei? E Paulo faz essa classificação entre escravo e livre. E o que me chamou a atenção aqui, pastor Denis, que quando nós tratamos com jovens sobre ser livre, sobre liberdade, nós podemos entender que nós não devemos confundir, jovens. Vocês não podem confundir liberdade com libertinagem. Sim. Liberdade, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Sim. Libertinagem, eu faço o que eu quero, pastor Judas, né? Menino espiritualmente ainda, uma criança que não mede as consequências dos seus atos. Então isso aqui é muito grave. É muito grave, né? Então nós devemos entender que Paulo, ele traz essa crise de identidade dos Gálatas e faz essa explicação, trazendo a história dos filhos de Abraão com Agar e Sara. Muito bom. O subtópico 2 vai trazer um ensino sobre o significado do ser escravo. E a contextualização deste texto na Epístola aos Gálatas é justamente lembrando que a Galácia ali era com um estado movido por várias províncias. E eles não eram judaizantes. Mas o evangelho de Deus, através do seu poder e o poder da graça, chegou e trouxe salvação àquele local. E ali eles entenderam, através da pregação de Paulo, que Cristo veio ao mundo para trazer vida. Mas, no decorrer da sua trajetória, os Gálatas, os moradores ali daquela religião, a igreja da Galácia, voltou aos rudimentos antigos, tentando servir, né, na verdade, porque eles não tinham possibilidade de servir, porque não tinha mais o templo, não tinha muitas outras coisas que não poderia, mostrava ali que a lei seria impossível de ser seguida.
Mas, enfim, eles tentaram se adequar às regras judaizantes. E neste ponto, Paulo traz indaga esse questionamento. Vocês querem viver novamente como escravos? E esse subtópico vai falar o que é o significado de ser escravo. Na própria revista vai trazer que o escravo era simplesmente uma pessoa que não tinha direito à sua própria vida. O escravo é aquele que tem que fazer justamente o que o seu senhor manda. O escravo é aquele que é aprisionado. O escravo é aquele que não tem liberdade. O escravo é aquele que não tem vida. O escravo é aquele que está sujeito à ordenança de outra pessoa. Sua vida e morte residiam nas mãos dos seus proprietários. E o interessante disso é que a província da Galácia sabia disso. Até porque ali eles estavam ainda sob o jugo do Império Romano. O Império Romano impunha muitas coisas ali, ao qual ali eles tinham que reportar aos romanos essa autoridade. E Paulo traz justamente essa colocação: Cristo vos libertou e vocês querem voltar a viver, a ser escravos? Só que ele usa esse comparativo referente à lei. Sim. Através da morte de Cristo, já foi pago o preço. E vocês querem tentar pagar novamente, vivendo uma vida de escravidão, achando que pode pagar vivendo sob o jugo da lei? E Paulo reflete isso, então, à igreja da Galácia. O finalzinho do tópico está escrito assim: ó, os anos de dominação dos romanos mostravam a vocação que tinham de dominação e de sujeição dos povos conquistados. As tropas romanas situadas nas diversas metrópoles do império estavam lá para lembrar que eram os senhores e que eles eram os vassalos. E Paulo traz essa contextualização para, mais uma vez, mostrar que Cristo libertou. Por que viver, então, novamente sob o jugo da escravidão? Muito bem. Aqui no tópico 1.3, a gente vai trabalhar um pouco mais esse assunto sobre a busca pela liberdade. O operador Rafael falou aqui aos jovens, né, que o jovem precisa tomar cuidado para não se deixar levar pela libertinagem, que é a liberdade sem responsabilidade, sem regras, sem nada. Eu lembro que eu disse em casa para minha filha, antes dela ter a maioridade, porque o jovem, quando ele vai chegando perto da maioridade, ele começa a ficar naquela expectativa, naquela ansiedade, né? Vou fazer 18, vou fazer 18. E eu lembro de ter falado para ela, falei assim, ó, a questão não é ter liberdade, é saber o que fazer com ela, né? É saber o que fazer, porque Cristo nos salvou e nos chamou para a liberdade, não é? Então, Paulo se utiliza da história de Abraão para ilustrar o que os gálatas precisavam saber. Ele é chamado de pai da fé, mas é dele também que procedem os judeus. Ele era casado com Sara e a promessa de ser uma grande nação foi dada a ambos, não somente a Abraão. Então, por muito tempo, os hebreus foram dominados por outros povos. Eles sabiam a importância de serem livres e no primeiro século não desfrutavam de plena liberdade. Então, desde a antiguidade, o povo de Israel, o povo hebreu, sabe o que é viver dominado, sabe o que é viver escravizado. E naquele momento em que o evangelho começa a ser disseminado, a terra deles estava sob domínio. Então eles entendiam muito sobre ser dominado. Eles entendiam muito sobre ser escravizado. E essa linha que eles viviam, dentro da filosofia que eles viviam, da cultura que eles viviam, na maior parte do tempo como um povo escravizado, dentro da sua história, e sempre tendo alguém para subjugá-los, me parece que eles tinham dificuldade de entender o que é a liberdade em Cristo. Sabe, de viver em liberdade. É aquele crente que, se ele não for para o culto, ele fica desviado. Ele acha que não, ele já não quer tomar ceia o mês que vem, porque acha que cometeu um pecado capital, né? É aquele crente que, e não que não deva ir, deve ir, mas é aquele crente que ele tem problema com a sua própria liberdade. Então, se ele ficar um dia sem orar, ele acha que o mundo acabou para ele. Ou seja, ele ora por medo.
né? Então, é o filho que serve por medo, não por relacionamento. E uma coisa interessante, falando sobre liberdade aqui, que eu estou notando enquanto a gente está aqui gravando e ministrando a aula, é o desprendimento de Paulo, porque é mais fácil agir como um bajulador. É mais fácil fazer as pessoas acharem que elas dependem de alguém para Sim. alcançar alguma coisa em Deus. Aliás, é a forma mais sutil, a mais letal de destruir a fé de alguém, que é fazê-la acreditar que para ela ter acesso a Deus ela precisa de algo mais. Só Jesus não basta. Ela Precisa de um precisa amuleto. ela precisa de um acessório, É. ela precisa de alguma coisa. E Paulo dá uma aula de humildade, Paulo dá uma aula de inteligência para nós e de desprendimento. Ele diz, eu não quero ser babá de vocês. Eu não quero ser babá de vocês. Eu não quero que vocês, para tudo que forem fazer, tenham que perguntar para mim. Ô líder, eu posso entrar na faculdade? Ô líder, eu posso namorar? Ô líder, eu posso ir no shopping? Ô líder, eu posso ir na praia? Não, eu não quero ser babá de vocês. A função da lei não era essa e a minha também não é. Então, Paulo nos mostra que ele não queria ser babá, porque babá é quem carrega. Babá carrega. Agora, mestre ensina a andar. Paulo está dizendo, o que eu quero de vocês é que vocês aprendam a andar, que vocês aprendam a se desenvolver, que vocês aprendam a pensar por si mesmos. O jovem, por exemplo, ele vai frequentar lugares onde o líder não está, onde o pastor não está. Se ele não tiver maturidade para fazer as escolhas, se ele não tiver maturidade para ficar em silêncio quando tiver que ficar em silêncio, se posicionar quando tiver que se posicionar, como é que faz? Liga para o pastor, liga para o líder? Né? Então, muito interessante e a forma como Paulo trabalha nessa carta, porque tudo bem, você começou no colo. Opa, vamos andar? Sim. É isso que ele está mostrando. Claro. Ó. É uma criança que vem do ventre, vai para o colo, do colo vai para o chão, vai engateando, vai devagarinho. Vamos levantar, vamos aprender a andar. Maturidade. Agora é hora de aprender a andar de velocípede, não sei como é que chama aí onde você mora, que tem aquelas 3 rodas que é mais fácil. Ou agora já dá para andar com a bicicleta de rodinha. Ou agora vamos tirar a rodinha da bicicleta. Que o pai, que o mestre está fazendo? Ensinando a andar, dando liberdade. Com maturidade, ó, cuidado, ó, ali tem um buraco, olha, cuidado, tem um semáforo, olha, cuidado, aperta o freio, cuidado, tem uma curva. Mas a maior alegria de um mestre não é carregar o tempo todo, é olhar que alguém que começou sendo carregado agora está andando com as próprias pernas. Sim. Cresceu, amadureceu, fazendo escolhas de acordo com a palavra de Deus, mas sendo responsável pelas próprias escolhas, porque se a gente não ensiná-los para tomarem as próprias decisões, a gente se torna responsável pelas escolhas deles. Né? Interessante. E a história de Israel, que reflete muito na história da igreja referente a isso, e 2 pontos interessantes. O primeiro é justamente sobre querer amordaçar a sua liberdade vinculada com amuletos. Né? O povo, quando se viu livre do Egito no deserto, quis fazer um bezerro de ouro para que eles pudessem ali prostrar uma idolatria. O povo, mesmo Deus provendo o maná, mesmo Deus provendo as bênçãos, o povo quis ter um vínculo de um rei. Sim. Pede que sejam amordaçados, né? E aí o senhor falou uma coisa muito interessante, pastor Denis, dentre várias, né? Sobre como lidar com a liberdade. A história da escravidão, quando acontece mesmo a assinatura da Lei Áurea, por exemplo, aqui no Brasil, dia 13 de maio de 1988, se não me falha a memória, é justamente isso, mostra o povo saindo das fazendas a qual eram escravos, mas não tinham noção nenhuma do que é viver uma vida agora, de como é ser livre. E essa questão, assim, é importante, né? Porque Cristo trouxe a liberdade, mas muitos dos jovens, muitos dos irmãos não sabem de fato como que é viver essa verdadeira liberdade. Como o nosso irmão Rafael já comentou, não libertinagem, mas como que é viver, de fato, uma liberdade genuína em Cristo Jesus. Isso é interessante demais. O jovem em Cristo, ele é tão livre que ele escolhe não fazer, né? Sim. O jovem do mundo acha que é livre, mas tenta quem é do mundo falar, não, eu não vou beber, não vou fumar. Ele não consegue.
O jovem cristão ele é tão livre que em Cristo ele fala, não, isso aí para mim tá tranquilo. Eu quero complementar, pastor Denis, o jovem cristão, né? Ele é tão livre e ele se posiciona perante o mundo porque ele sabe aquilo que habita na vida dele. Sim. Ele sabe que ele carrega a presença do Espírito Santo. Ele sabe que ele carrega essa presença real na vida dele. Então ele opta, ele decide por não trocar, por não negociar, né, as coisas mundanas com aquilo que tem de mais precioso em sua vida, que é a presença do Espírito Santo. 1888, falei 1988, 1900 foi esses dias aí? Tá tudo certo. Muito bem, tópico 2, vamos ao tópico 2, falando sobre o filho da carne e o filho da promessa, a diferença entre o filho da carne e o filho da promessa. Esse assunto de liberdade é interessante, viu? A gente pode gravar outros conteúdos Isso é sobre muito bom, viu? Uma reflexão muito boa. Vamos lá. Subtópico de número 1, a carne e seu filho. Comparação que Paulo faz com referência a Ismael, o primeiro filho de Abraão, como sendo o resultado não da fé ou da promessa, mas como sendo um arranjo de uma decisão baseada em um pensamento humano diante da impaciência. Olha que interessante, né? A impaciência. E hoje que a gente costuma, né, a trabalhar com os jovens, a conversar com os jovens, que eles querem, né, tudo para ontem. Não conseguem esperar o tempo determinado para todas as coisas. Eles não conseguem refletir, né, sobre as promessas de Deus e muitas das vezes se perdem em relação a isso da impaciência. Quando nós olhamos aqui Paulo, né, falando sobre a carne e seu filho, nós podemos ver lá em Gênesis, capítulo de número 18, versículos 10 a 14, a promessa de Deus para Abraão. Diz assim a palavra do Senhor: um deles disse, no ano em que veio, eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e já Sara havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou: como poderei eu ter filhos agora que eu, meu senhor, estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho. Nós podemos observar aqui, né, como nós reagimos diante das promessas de Deus em nossas vidas. Como nós tratamos o nosso posicionamento diante das promessas de Deus em nossas vidas. Será que nós queremos dar aquele famoso jeitinho brasileiro, né, Pastor Jonas? Porque tem muitas pessoas imaturas na fé, que não sabem esperar o tempo de Deus, que muitas das vezes querem apressar a bênção e querem até ajudar a Deus. Vou seguir um caminho aqui mais curto, talvez seja mais fácil. E não é isso que Paulo nos ensina, né? Nós sabemos que diante de uma promessa de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. Quando Deus prometeu, quando Deus faz uma promessa, né, ele cumpre. Nós não devemos gerar filhos da carne, né, devido à nossa impaciência humana, mas nós devemos saber esperar o tempo de Deus. A fé é essencial para nós confiarmos nas promessas de Deus, né? Nós deixamos de receber aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus promete para nós, por causa da nossa incredulidade, pastor Denis. Quantas das vezes, né, as pessoas até questionam a Deus e fazem, aqui como o trecho que nós lemos, dizem, riem da promessa de Deus. Então a incredulidade nos leva ao afastamento da vivência das promessas de Deus em nossas vidas. E como é gostoso ter uma vida diante da presença de Deus e saber que mesmo Ele prometendo, Ele é um Deus que zela pela sua palavra e no tempo certo há de cumprir as promessas em nossas vidas. Com certeza. Amém. O subtópico 2, ele segue essa mesma linha de explanação, de raciocínio. No meio do subtópico tem uma palavra-chave que é: a fidelidade do Eterno é
inquestionável. E Paulo, mais uma vez, faz essa comparação do filho da escrava com o filho da livre, mais uma vez para correlacionar aos Gálatas, que eles alcançaram a salvação por Isaac, pela promessa, que é vinda de Cristo. Mas, mesmo assim, eles em um momento quiseram voltar a viver sob o jugo do filho por Ismael, o filho da escrava. E aqui a promessa é bem clara, onde que Deus promete a Abraão um filho e que ele seria pai de uma grande nação. E essa promessa, como já dita, ela é inquestionável, porque ela vem do próprio Deus. Aguardar as promessas do Senhor, entender que Deus está agindo através da tua palavra, entender que Deus, ele cumpriu as promessas em Cristo, entender de que aquilo, jovem, que o seu líder te ensina, aquilo que o teu pastor prega, que os nossos pastores nos ensinam, que através da morte de Cristo nós temos acesso ao céu. Através da morte de Cristo nós somos hoje alvos como a neve, devido ao sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E é essa promessa que nós estamos alicerçados e com ela entendemos que estamos tendo acesso ao céu. E dessa forma, mais uma vez, Paulo demonstra que é a descendência de Isaac e não a de Ismael que os crentes seriam associados. Tá? Ao finalzinho do subtópico 2, está escrito dessa forma que eu acabei de dizer. É a descendência de Isaac e não a de Ismael que os crentes seriam associados, ou seja, é através da promessa do Messias, que foi entregue à morte ainda antes da fundação dos mundos. O Deus que se fez carne, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que tem todo o poder em suas mãos, o Deus que faz da própria terra escabelo para os seus pés, se fez carne, viveu como homem, sofreu morte de cruz, para que nós pudéssemos ter acesso ao céu. E é isso, meu jovem, é isso, meu irmão, pastor Denis, nosso irmão Rafael, que faz com que a gente venha ao culto para servir a este Deus. Sim. É essa a promessa. E nada que eu possa fazer, ou como está escrito em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35 em diante, nada, nem a altura, nem a profundidade, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus através de Cristo Jesus. Muito bem. Falando aqui sobre escravidão e liberdade, tópico 2.3, o escravo persegue o livre. Aqui tem um texto mostrando que Ismael zombou de Isaac quando Isaac foi desmamado. Está em Gênesis 21, versículo 8 e o 9. E o menino cresceu e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaac foi desmamado. E Sara viu o filho de Agar, Ismael, a egípcia, que ela dera a Abraão zombando. Da mesma forma que Agar, quando engravidou, zombou de Sara, Ismael o fez com Isaac. Aqui temos duas lições. A primeira é a do exemplo. Crianças aprendem com o que veem e ouvem dos pais. Elas simplesmente gravam isso. Reproduzem, imitam as atitudes dos pais, mesmo sem entender completamente o que fazem. Ou seja, sem pensamento crítico, sem avaliar. Viu o pai fazendo, a criança repete. De novo, o jovem precisa ter maturidade. Não importa quem está fazendo. A questão é preciso ter maturidade para avaliar se aquilo, seja quem for que está fazendo, não é? Seja quem for que está fazendo, mas espera aí, é o certo, é o correto, não é? Então Ismael só reproduziu, não é? A falta de maturidade faz o jovem, e aí independente de qual idade, 18 anos, 25, 30 anos, não importa. A falta de maturidade faz as pessoas simplesmente
reproduzirem um comportamento sem um pensamento crítico, sem analisar isso está correto. Então a primeira lição é isso. E por outro lado, claro que coloca sobre os mestres, sobre nós, a responsabilidade de, opa, peraí, o que eu estou fazendo será replicado. Então, peraí, eu estou fazendo algo que edifica, eu estou fazendo algo que agrada a Deus, porque vai ser replicado. Acho que a grande maioria dos professores da escola de jovens, da classe de jovens, são líderes também, não é? Então, o comportamento do líder vai ser replicado. E o jovem tem a tendência de replicar numa potência máxima. Entendeu? Então, se ele vê o líder andando a 120, ele vai querer andar a 240. Né? Se ele vê o líder mergulhando no raso da piscina, ele vai querer pular no fundo mesmo sem nadar. Sim. O jovem tem essa ânsia de sempre superar para mostrar que você já é velho, dá licença, é quadrado. Então, aqui tem essa questão também. O jovem precisa ter senso crítico, avaliar. De novo, vamos voltar lá para a internet. Tem um monte de gente se colocando como mestre. Tá, mas tá correto? Nós temos a última no Brasil é o seguinte: qualquer um pode batizar e ainda cobra 20 mil. Peraí, tá correto? Não, mas é tão legal, a galera tá indo lá para Jerusalém. Mas tá correto? Tem uma outra coisa sobre o batismo também, tá? Que é o seguinte: tem muita gente que sai do Brasil, já é batizado nas águas, e sai do Brasil e vai para Israel para ser batizado nas águas do Jordão. E tem muita gente fazendo isso porque é legal, porque fica bonito no Instagram, poxa vida, estou me batizando. Gera um engajamento social, né? Imagina, estou me batizando no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, aquela coisa toda. Meu Deus do céu, isso é o certo. Isso está de acordo com a palavra de Deus. Né? Então é preciso ter esse senso crítico. Aqui no título ele diz: o escravo persegue o livre. A outra lição é que dentro de casa, quem tem liberdade geralmente é perseguido por quem não tem. Os Gálatas nasceram livres, mas estavam sendo colocados debaixo de escravidão pelos judaizantes. E aí eu anotei aqui: não se deixe guiar por pessoas bem intencionadas, mas distantes da Bíblia. Então, os Gálatas, por falta de maturidade, estavam se deixando guiar por um caminho sinuoso, por um caminho perigoso, estavam se afastando da palavra de Deus. De novo, pessoas bem intencionadas, pessoas com a Bíblia na mão. Então, de novo, eu acho que Paulo vai lá e dá a carta de Paulo aos Gálatas não tem como, é um sacode teológico, é um sacode espiritual. Acorda, o perigo muitas vezes não está fora. O perigo não vem de um agente de Satanás vestido como um agente de Satanás. Olha, eu estou aqui para destruir a sua fé. Não, ele está infiltrado. Os judaizantes estavam infiltrados aqui na igreja, não é? E ainda tratando aqui da descendência de Isaac e de Ismael, a de Ismael é da carne, a de Isaac é do espírito, é da fé. Então Deus faz diferença de pessoas. A gente vive hoje uma cultura onde tudo é igual. Não, para Deus não. Aliás, a cultura da igualdade é satânica, porque foi a proposta do diabo no Éden, quando ele chega para a mulher e diz: coma e você será igual a Deus. Deus não trabalha com igualdade, senão nós seremos robôs. Não, Deus trabalha com diferença. A diferença para Deus é algo extraordinário, é algo maravilhoso. A diferença não é um problema para Deus. A equidade, né? A equidade, essa diferença respeitando... Isso. Se eu colocar um banquinho para que todo mundo consiga olhar do lado de lá do muro, um exemplo, tá? Como comparação, se eu colocar um banquinho da mesma altura, isso não é igualdade, porque uma pessoa tem 1,50 m, outra pessoa tem 1,80 m, outra pessoa tem 1,70 m. Então, a equidade é trabalhar justamente com as diferenciações, mas tratar o equilíbrio entre elas. Que aqui é o que Deus faz aqui, deixa muito claro, olha, Ismael, ok, tem uma parte para ele, mas ele é o da carne. Isaac é o da promessa. E Deus, ele trabalha muito bem essa questão. Muito bem, vamos aqui ao nosso tópico 3, lembrando aí aos professores, coordenadores, superintendentes, se não se inscreveram ainda, inscreva-se, ative aí as notificações, dá like no vídeo, clica no joinha, comenta, fale para nós de onde você nos assiste, compartilhe com todo o departamento de ensino e estudo bíblico da sua igreja,
professores, outras igrejas no campo aí de vocês, compartilhem bastante no WhatsApp. 70% dos vídeos assistidos do YouTube são através de links que foram compartilhados no WhatsApp, e ao fazer isso você ajuda o nosso conteúdo a ser espalhado para mais pessoas, e com isso nós ajudamos mais gente também. Vamos ao terceiro tópico, com o título A Solução para esse conflito aí entre os dois filhos, o filho da escrava, o filho da livre. Nós olhamos aqui no tópico de número 3, subtópico de número 1, lança fora a escrava e seu filho. Tem uma passagem bíblica e eu quero ler juntamente com todos vocês. Está em Gênesis, capítulo de número 21, versículos 10 a 14, que diz assim a palavra do Senhor. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava, faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Aqui nós vemos um exemplo clássico de consequências das pessoas que agem sem pensar. Que agem muitas das vezes direcionadas pelas vontades, pelos pensamentos, né, de natureza humana. Agir sem pensar, o autor nos traz aqui no final do subtópico, todos, exceto o anjo, agiram sem pensar. Quando nós olhamos a imaturidade espiritual, pastor Jonatas, ela nos leva o jovem que é imaturo espiritualmente, a imaturidade leva ele a desconhecer as consequências dos seus atos. O jovem que não se posiciona, o jovem que é imaturo espiritualmente, ele é como uma criança, é como um menino. Se você colocar uma criança, né, eu costumo dizer que para os jovens, né, que uma pessoa que ela não é guiada pelo Espírito Santo de Deus, uma pessoa que é guiada pelas suas próprias vontades, ela é que nem um carro colocado no alto de uma ladeira. Você coloca o carro, você solta os freios e deixa ele livremente. O primeiro poste ele vai bater. E assim a nossa vida espiritual, sem Deus, sem regras, sem preceitos, sem posicionamento. Quando nós agimos sem pensar, quando nós desprezamos os ensinamentos bíblicos, quando a imaturidade espiritual atinge a juventude nessa atualidade, eles desconhecem, eles anulam, né, as consequências dos seus atos. E uma vida sem essa clareza, né, de consequência, ela pode ser uma vida com uma arma apontada para a sua salvação. Gálatas 2:20 já foi citado aqui alguns tópicos atrás. Nós não temos mais as nossas próprias vontades, mas é Cristo quem dirige as nossas vidas. Então aqui nós vemos um conjunto de pessoas agindo sem pensar, né? A revista nos traz que todos, exceto o anjo, agiram sem pensar. Quando nós não confiamos em Deus, quando nós deixamos de zelar pelos ensinamentos bíblicos, né? Eu não me canso de falar isso. Um jovem, ele necessita de ensinamento bíblico. Ele não necessita de status, de posição social, mas ele necessita de ensinamento bíblico para ter a sua vida espiritual madura perante Deus. Amém. O subtópico 2 traz como título Somos Filhos da Livre. E já fica bem evidente, até pelo desenvolvimento do nosso estudo, da lição de hoje, que nós estamos estudando e aprendendo juntos,
é justamente a comparação entre o filho da escrava e o filho da livre. E vem a afirmação: somos filhos da livre. E Paulo usa essa referência, justamente como já citado pelo nosso irmão cooperador Rafael, as escolhas equivocadas, as escolhas imaturas, sem pensar, sem refletir, trouxe toda uma consequência de desastres, trouxe toda uma consequência de erros que foram sendo sucessivos devido a atos mal feitos, escolhas mal feitas lá atrás. E Paulo vai usar justamente essa argumentação para explanar aos Gálatas que vocês chegaram à fé, ao crer em Cristo através da pregação da morte do Cristo na cruz do Calvário. Agora vocês querem usar a lei, usar ali a comparação do filho da escrava para viver presos novamente sobre esse jugo. E a comparação dos dois filhos e a afirmação que somos filhos da livre, que faz parte desse subtópico, é justamente em afirmar que somos filhos, somos referência do filho da promessa. Ao qualificar Ismael como filho da carne, Deus não lhe privou de bênçãos, mas não deu a ele as mesmas bênçãos que deu a Isaque. A palavra, então, vai mostrar que essa inimizade entre os dois, entre essas duas crianças, simbolizando ali toda a questão da carne, toda simbolizando um agir da carne. Por que o agir da carne? Como já foi ensinado pelo nosso irmão cooperador Rafael, porque foram escolhas feitas, impulsionadas por movimento carnal, achando que eles estariam ali ajudando a Deus, achando que estariam movendo as mãos do Senhor, ou tomando uma ação que Deus depois moveria através daquela ação deles. Não, aquilo foi uma atitude carnal. E Paulo usa dessa referência de escolhas carnais e escolhas ali da promessa. Isaque, sim, sendo o filho da promessa. E o subtópico 2, ele finaliza dizendo assim, ó: de maneira que, irmãos, somos filhos da escrava? Não, mas da livre. E é essa referência que, mais uma vez, Paulo faz à igreja, aos Gálatas, à igreja da Galácia, mostrando que é através da morte de Cristo que veio a salvação às vossas vidas. E não através de um cumprimento, não através de segmentos de regras que não possam agregar de fato fé salvífica a todos. É importante nós refletirmos sobre isso daí, sabe, que a nossa salvação veio pela graça de Cristo crucificado na cruz do Calvário. Pastor Denis, eu quero complementar aqui Por favor. o que o pastor Jonatas disse. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz assim: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Então é um privilégio nós recebermos a salvação, né, proveniente da graça de Deus. Nós estávamos mortos, né, nas nossas imaturidades, no nosso agir sem consequência, diante de uma vida pecaminosa. Mas a graça de Deus nos encontrou, nos resgatou, e por isso nós podemos louvar e agradecer a Deus por esse privilégio de sermos filhos da promessa, por sermos herdeiros de uma herança incorruptível. E nós que somos cristãos, né, pentecostais, nós aguardamos e ansiamos, né, essa bem-aventurança ao qual Deus prometeu para os salvos. Muito bem, estamos finalizando aqui mais uma aula da Escola Dominical, nesse assunto tão especial que nós estamos tratando aqui ao longo deste terceiro trimestre de 2025, sobre a liberdade cristã. E na lição 8, lição 9, estamos falando sobre liberdade em Cristo, filhos ou escravos. E terminamos aqui no tópico 3 da lição 9, com o título subtópico 3, tópico 3, subtópico 3, não tornem a ser escravizados. Aqui tem duas ordens de Paulo. Estejam firmes na sua liberdade.
e não se coloquem debaixo da servidão. A gente precisa aprender o que é liberdade, não é? E também ensinar o que é liberdade. Ah, eu sou livre. Sou livre. Eu sou livre. Ah, então quer dizer que faço o que quero? Vou onde quero? Sou como eu quero? Bom, na primeira observação, ele ordena que a liberdade que receberam em Cristo seja defendida a todo custo. Que liberdade é essa que nós recebemos em Cristo? Na segunda, ele aponta que era possível os gálatas serem escravizados, achei interessante isso aqui, não por uma força militar externa, ou como despojo de guerra, por causa de uma dívida, coisas comuns para a escravidão naquela época. Não, eles estavam se sujeitando voluntariamente à perda da liberdade. Entende? Eles estavam permitindo que a sua liberdade em Cristo fosse cerceada. Mas aqui, para a gente concluir, o que é essa liberdade espiritual? Ela vai além da questão física ou restrições sociais. Refere-se à libertação do pecado e da condenação através de Jesus Cristo. Um verdadeiro filho de Deus, ele não vive sob peso de culpa, nem mesmo quando ele peca, nem mesmo quando ele erra. Ele não vive sob peso de condenação. Principalmente nos dias que vivemos hoje, onde a juventude está sendo levada por um caminho de fraqueza moral, fraqueza espiritual, sabe, de ai, que dó de você é tão fraquinho, tão fraquinho, tão fraquinho. Muitos jovens dentro da igreja, eles carregam um fardo pesado de culpa, mesmo a Bíblia mostrando diversas vezes o perdão de Deus disponível, mesmo pedindo perdão. Por isso que eu aconselho a liderança a ser uma liderança discipuladora, que é aquela liderança que está sempre perto, porque às vezes tem um jovem na igreja que ele não está tomando ceia há um ano. E você vai conversar com ele não tem nada. Que ele tem a culpa, quer dizer, não tem nada. Enfim, mas tem culpa. Não, pastor, porque há 3 anos atrás eu não consegui acordar para orar às 3 da manhã e aí eu não consigo tomar ceia, eu sinto peso, eu sinto uma culpa e culpa e culpa. Não, a liberdade que Cristo nos proporciona, ela nos liberta da condenação, nos liberta da culpa, nos liberta do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que em Cristo somos verdadeiramente livres, não é? A Bíblia também diz que Ele é poderoso para nos perdoar dos nossos pecados. Então, o crente não vive mais sobre o peso do pecado, mesmo tendo o pecado ainda dentro de si, na sua natureza. Também livres da condenação. A liberdade espiritual produz em nós, Romanos 8:1, liberdade da condenação. Eu não tenho medo do inferno, eu não sirvo a Jesus por medo de ir para o inferno. Eu sirvo a Cristo por certeza de que vou para o céu. Privilégio, né? É um privilégio, eu não Sim. sirvo por medo, eu não sirvo por... Eu tenho temor, porque sei Sim. quem ele é uma autoridade, é soberano, tenho temor, reverência à sua presença. Mas eu não tenho medo do inferno. Liberdade para servir. Então, a liberdade não é apenas uma ausência de restrições, mas ela conecta o cristão ao seu propósito e alegria de servir. O jovem precisa ser orientado que o ímpio, ele serve ao diabo, com a sua atitude, com as suas escolhas, suas decisões, suas vontades, seu comportamento, suas roupas, suas palavras. Nós somos livres. Eu tinha um pastor que ele dizia algo interessante. Ele falava do escravo das 2 orelhas furadas. Uhum. O escravo, ele tem uma orelha furada. E aí o seu senhor ia lá e pagava a sua alforria, a sua liberdade. Uhum. E aí o escravo pegava a sua carta de alforria, devolvia ela para o seu senhor, ou rasgava essa carta e falava para o seu dono, seu senhor, fura minha outra orelha. Agora eu já não te sirvo mais porque sou obrigado. Agora eu escolho te servir por amor. Voluntariedade, Doulos, né? Um É. escravo da orelha furada. Né? Então,
esse prazer de servir é algo que eu acredito que precisa ser resgatado Sim. no jovem. Eu sirvo ao Senhor por prazer. Eu não sou um parasita ali dentro da igreja, estou sempre esperando alguma coisa. Não, eu estou aqui para servir, para viver o meu propósito de vida. Então a liberdade espiritual é a libertação do pecado, da condenação, e aí a gente começa a viver uma vida que não é mais controlada pelo pecado. Romanos 6, do 11 ao 14. O grande problema do jovem que não entende o seu lugar em Deus é que ele vive uma vida controlada pelo pecado. O pecado habita em nós, eventualmente, casualmente pecaremos, mas ele não mais nos domina. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Então, quer saber se você é livre? Perceba quem está te dominando. Se o pecado está te dominando, te controlando, se o Espírito Santo está te guiando. Porque filho não é escravizado pelo pecado. Ele é guiado pelo Espírito. Amém. Amém. Uma colocação, professor Denis, e essa questão da liberdade também, é importante nós trazermos para reflexão que a morte de Cristo, ela nos pagou uma dívida que era impossível a Sim. humanidade pagar. E essa morte que nos trouxe a liberdade é justamente a remissão ou a absolvição dessa dívida. Porque o salário do pecado é É a morte. a morte. Então, nós fomos livres da morte, porque Sim. foi pago um preço para nós. Sim. Essa liberdade que Cristo nos deu é justamente essa liberdade da condenação. Aquilo que que nos mataria, aquilo que nos condenaria, já foi pago, Cristo a pagou, e esse pagar nos deu agora, de fato, livre acesso ao céu. Agora, Sim. é a liberdade desta dívida, do salário do Sim, pecado, que é a sim. morte. Agora, não é viver uma vida, como já dito, de Não, não. libertinagem. Não, É exatamente. totalmente ao contrário. Até porque, Sim. porque nada pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porém, pecado corriqueiro, aí já vai virando algo que vai, de fato, te afastando dos caminhos do Senhor. E aí, quando você vê, o inimigo não pode, de fato, alcançar a sua vida, porque nós estamos aos círculos ali, protegido pelo Senhor. Sim. Mas o adversário anda ao derredor, Sim. buscando quem possa tragar. É. Pecadinho, daqui a pouco você vai se afastando do Senhor. E o inimigo, agindo como um leão, é justamente aquela menção de que quando o leão ataca, ele não ataca o animal que está no meio da manada, Sim. mas ele ataca aquele animal que foi Afastado. ficando para trás, Sim. se afastando da manada. Então é importante você se refletir quanto a isso, né? A liberdade não está te fazer com que você viva uma vida promíscua, uma vida de Não, não. libertinagem, Isso não é uma liberdade. vida totalmente afastada do caminho do Senhor. Mas é entender que o salário do pecado foi te pago, já foi pago. Não te pago, né? Foi pago na cruz do Calvário. Mas que vivamos uma vida de fato servindo ao Senhor. É isso. Finalizamos? Finalizamos. Eu quero fazer só um último complemento aqui à fala do pastor Jonatas, né? Isaías 53, versículo de número 6. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, né? Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Então, essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, ela custou um alto preço. Sim. Ela custou um preço de cruz. Ela custou o preço do sangue de um inocente morto na cruz. Ele pagou os pecados, não dele em si, mas os nossos pecados. Então, por isso, nós devemos viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus e não libertinagem, como já foi dito, porque servir a Deus, quando nós entendemos o real propósito que é servir a Deus, torna-se um privilégio para nós. Sim. É um privilégio. Servi-lo Bem colocado. é um privilégio renunciar o pecado, o mundo, porque nós agora somos livres inclusive para não pecar. Exato. Mas se pecardes, temos um advogado. Fiel perante ao Pai. Temos um advogado. Eu costumo dizer que santidade, ser santo não é quem não se suja, que a sujeira está no ar, você pode tomar o banho que você quiser. Tá, dentro do banheiro você já está se sujando de novo. Mas ser santo é se limpar todos os dias.
escova os dentes todos os dias, toma banho todos os dias, enfim, faz a sua higiene pessoal todos os dias. Nós precisamos fazer a higiene espiritual todos os dias, não é? Para que a gente não se acostume com o pecado nem a pecar, mas a gente se acostume com a presença do Senhor, não é? Santidade não é um peso também, santidade também é um privilégio, Sim. porque antes éramos escravos, agora somos livres. Glória a Maravilha, Deus. muito bem, Glória a Deus. finalizamos aqui mais uma aula da Escola Dominical. Queremos agradecer a oportunidade aqui para este estúdio, para este tempo. Agradecidos a Deus pela vida do pastor Irineu Lima Pereira, presidente da Assembleia de Deus em Piracicaba, e também da coordenação do pastor Neusley Moura. Muito obrigado, pastor Jonatas Dionísio. Muito obrigado, cooperador Rafael. Tenham todos uma semana abençoada e nós voltamos na próxima semana com mais uma aula da Escola Dominical, com mais um auxílio aos professores. Que Deus abençoe a todos. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.